noite, você está aqui no canal Acervo de Memórias com Maria Célia Elvas. O Acervo de Memórias é o programa que você vai ouvir testemunhos de vidas que têm fé, que têm esperança, que têm relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Senhor. E aqui nós não temos nenhum assunto polêmico, nós queremos apenas trazer esperança para você, trazer alegria, trazer muita fé, muita paz, um momento bem gostoso para estarmos juntos nessa noite, aqui no Acervo de Memórias. No Instagram é o M Selvas e lá no YouTube é o Acervo de Memórias. Essa noite nós temos o Anderson Dantas como nosso convidado. Ele já entrou e, para variar aqui, eu não estou conseguindo convidar. Anderson, me chama. Anderson, me chama que nós vamos entrar. Já temos aqui a Aneci Queiroz, o Anderson, outro Anderson aqui oficial, o Anderson Dantas. Aqui já nós estaremos com ele já aqui conosco. É o irmãozão dele, o outro Anderson. Muito prazer, meus parabéns. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Se você é aniversariante, meus parabéns esse mês. A Tchu lá da pizzaria mais gostosa de Anchieta, Santa Catarina. Tchu, um abraço. O Edmilson Salvador entrou. E eu não estou conseguindo achar o Anderson não está entrando. Ana Paula Mourão, abração, amiga. Dantas já solicitou, mas não está entrando, Anderson. O que será, hein? Será que você não me chama de novo? Aqui no Acervo de Memórias, às vezes a gente tem essas lutas aqui, é um mistério, mas a gente vai vencendo todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se você ainda não é inscrito, você, por favor, se inscreva, siga aqui no Acervo de Memórias. O meu celular está dizendo, Anderson, que você não pode participar. Por que será, hein? O que será que aconteceu? Você já é seguidor e tudo, né? Por que será? Alguém pode me dar uma dica aí? Por que será que o Anderson não pode participar? Como assim? Nosso convidado ilustre dessa noite, esse homem de Deus, músico, autodidata, filósofo, uma pessoa, um jovem impressionantemente servo de Deus, nosso irmão querido. Ana Paula, talvez tenha que atualizar o Instagram. Será, Anderson? Agora Opa. você chegou, quer ver? Já estou aqui com você, meu Aê! querido Como Anderson, na assim não posso vida. participar? Mas Posso olha que sim. nós. Mas essa live aqui ia ter que acontecer de todo jeito, não tem como não acontecer. Estamos todos ansiosíssimos para te ouvir, Anderson. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E deixa eu só aumentar aqui e dizer: chegou a pizza. Ai, que delícia! Pizza, qual Vamos? sabor você pegou hoje? Você sabe que é a Dani que escolhe essas coisas. Eu confio nela. Dani, vem cá. Oi! Chegou a Oi, pizza! Dani! Peguei Tudo uma bem, de minha querida? peru com catupiry Ó, e uma com frango e cheddar. vão Ai, que fazendo aí também pena. Que pena que eu o. não estou aqui. Hoje eu vou tomar uma canja depois do Aí, nosso ó. encontro. Então, Ótimo! então eu vou aqui abrindo já a coca e aí a gente já vai conversando. Vai me servindo? Vou. Aproveita você que está aí assistindo. Já vai. Já pede uma pizza também. Pede aí Aproveita e também. acompanha A aí. gente,
Eu disse que a gente ia fazer a pizza juntos, né? Então, então Anderson também a ai meu Deus do céu, não quero falar o nome de ninguém errado, não. Marilitabalipa. Uai, não sei, deve ser amiga sua aí. Mas vocês todas são bem-vindos aqui. Eu quero te pedir para seguir aqui o Acervo de Memórias. Aqui no Instagram é M Selvas e lá no YouTube é Acervo de Memórias. Isso aí. Nosso canal é um canal que quer alegrar a sua vida, trazendo testemunhos de vidas muito, muito incríveis, como a sua, Anderson. A sua vida. Fala um pouquinho sobre você aí para o pessoal te conhecer, você que está falando aí de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pois é. A Dani tá provocando, né? A Dani faz de propósito. Uma coisa é convidar, outra coisa é provocar, né? Mas pior, assim... Não, pior que foi sem querer, porque tá bem na frente. Não, mas é... Bom apetite, viu? Ah, obrigado. Obrigado. Olha, falar da gente é sempre difícil, né? Porque a gente tá vivendo. A gente não tá se observando, né? A gente simplesmente está fazendo as nossas escolhas, né? Então, a coisa vai acontecendo. Mas, quais foram as minhas escolhas, então? O que aconteceu comigo que eu fui criando, né, o meu caminho? E que Deus também foi criando, né? Eu também creio muito nisso, né? Que as nossas escolhas vêm com as oportunidades, né? Mas também com a educação que a gente vai recebendo, com a orientação de Deus, né? E aí, assim, a gente vai se criando. Bom, então, vamos dar um norte para isso daqui. Só deixa eu fazer, então, uma pequena oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos amigos, pela mesa, pela comida, pelo sustento. Senhor, abençoe essa live, Pai, os corações. Muito obrigado por todas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Então é o seguinte, eu quero te pedir uma orientação. Qual a parte da minha vida que você quer saber primeiro? Sim, porque senão eu vou me perder também. Primeiro eu quero mandar um abraço aí para o Maxwell Clementino, falando do Rio de Janeiro, aqui conosco, lá do Rio de Janeiro. Um beijo para você, para a Rebeca, para todos. Todos vocês são bem-vindos aqui. O nosso canal, Anderson, é um canal que nós queremos trazer testemunhos de jovens como você, pessoas que estão espalhadas pelo mundo e que têm tido uma experiência pessoal com o Salvador da raça humana, aquele que morreu na cruz. Sim. Para nos transformar de criaturas em filhos de Deus. Então, eu quero que você conte um pouco da sua vida antes do seu contato com ele e o momento em que você decidiu andar com ele e tudo que vem te acontecendo a partir dessa decisão. Então, isso, dessa forma, para mim é muito difícil. Por quê? Eu nasci num lar cristão, e não qualquer lar cristão, né? Os meus pais muito bem estruturados, orientados, né? E com uma boa educação dos pais deles também, né? E a minha casa sempre foi uma casa cristã verdadeira, assim. Não somente o confessar a Cristo, mas o viver Cristo, né? A gente sempre foi assim. Então eu nunca me vi longe dele. Nunca imaginei a minha vida sem Cristo. Não existe. Mas a questão, então, é como eu me relacionei com ele. A primeira vez que eu reconheci Jesus como Salvador foi com 3 anos de idade. Eu estava num culto
na Igreja Batista Central de São Bernardo do Campo. E eu muito agitado, eu sempre fui muito agitado. Pensador, né? Não parava quieto, quando criança também ainda mais. E eu tava mais um culto agitado no banco e os meus pais já, senta aqui menino. Igreja histórica, né? Então, uma igreja formal, em que todo mundo fica em silêncio, o momento de ficar em pé, todo mundo faz aquele barulho junto, né? É muito interessante. Isso eu tenho muita saudade disso, né? E eu, na pregação, brincando, pensando, de repente o pastor fala assim, porque ele é o Salvador, ele é o dono de tudo, sem ele não há nada e tudo, mas ele começou a fazer essa pregação. E aquilo de lá me atentou assim, eu falei, caramba, mas é assim? Entendi, ele é o Senhor, entendi. E naquela hora eu tive aquela convicção de que se ele é o Senhor, tá tudo certo. Eu tenho que entregar minha vida a ele. E quando chegou o apelo, eu levantei a mão e falei assim, eu quero. Com 3 anos. E aí ninguém me viu. Eu subi em cima da cadeira e fiz assim, né? Eu. Meu pai me olhou assim e uma sabedoria imensa, ele começou a apontar, tem uma criança aqui, tem uma criança aqui. E o pastor que era convidado, ele também teve uma sabedoria e falou assim, traz, vamos orar também por ele. E aí eu fui. Eu me lembro que eu fui todo orgulhoso, assim, né? Da convicção, da certeza. E chegando lá na frente tinha uma turminha, né, já. E meio que eles estavam assim, não, eu estou entregando, mas o que esse garoto está fazendo aqui? Né? Como assim? E eu me lembro do rapaz do lado, e eu segurei na mão dele para a gente fazer oração, e a gente começou a orar, e de lá para cá, não existe dúvida do que é Jesus na minha vida. Não, eu não tenho dúvida. Então, segui nesse relacionamento com ele. Mas talvez um outro momento que seja importante na minha vida foi um momento em que eu coloquei na mesa a minha fé. Falei assim, tá bom, preciso entender o que é minha fé. E isso começou com dois livros, vamos dizer assim. Um foi Gaia Ciência de Nietzsche e outro foi Tao Te Ching, o taoísmo. Quando eu li aquilo, bom, são pensamentos que não são da normativa cristã, né? Então quando eu li aquilo, eu senti assim como se um adulto pegasse uma criança que tivesse com um objeto na mão e falando assim, quem disse que você pode estar com esse objeto na mão? Esse objeto não é teu. Né? Aí falou, não, é meu. Esse objeto é meu. Não, você é muito criança para ter esse objeto. Então ele pega, coloca na mesa e fala assim, se ele é teu, você tem que provar que ele é teu. Não, meu pai me deu. É um presente do meu pai. Tá, mas cadê o teu pai? Não, meu pai tá ali, tá. Como que é a graça? Como que é a fé? Como que é o fazer parte? Então eles me colocaram muito essa questão, né, do se você tem fé, a fé ela não é simplesmente uma coisa jogada no teu dia a dia. Ela tem que fazer parte de você mesmo. Então, como que isso se relaciona? Então, naquela hora eu comecei a afirmar a minha fé. Nietzsche provocando, né? E o taoísmo falando assim, não, mas você não entendeu a vida. Você não é isso. Meio que a tua pergunta, quem é você? Eu sou o Anderson. Não, não perguntei o teu nome. Eu perguntei quem é você. Eu sou o filho do Aprígio da Nilzene. Não, não perguntei quem são seus pais. Eu perguntei quem é você. Sou músico. Não perguntei tua profissão. Não perguntei a tua ocupação. Meu Deus, eu não sou nada, então. Interessante a tua resposta. Né? O taoísmo ele tem muito dessa, né? De não estar, não ser, vazio completo.
E aí eu comecei a questionar, tá, mas como que então fica essa coisa? Como que a minha fé pode responder a isso? E eu percebi que a minha fé responde não. Muitas vezes a gente pode ter medo, né? E querer se falar, sai daqui. Isso não é conversar. Isso não é crescer. Isso não é dar uma resposta. Então eu tive que responder falando assim, não, tá bom, eu tenho que te falar de um jeito que você entenda. Então vamos lá. E a primeira coisa que eu entendi foi que a fé não é minha. Fé não é crença. Fé existe uma só, que tem a ver com Abraão. Abraão é o pai da fé. Começou com ele. E no quê? No único Deus. Então, e esse Deus se relaciona. E ele começa a se relacionar e ter uma aliança com as pessoas através dessa estrutura que foi começada, desse acordo, desse pacto firmado, primeiramente com Abraão. Então eu pertenço a uma fé. A fé não é só minha, não. Então eu não posso virar e falar assim, peraí, eu tenho um pensamento positivo. Não, você pode ter pensamentos positivos, mas isso não diz respeito à tua fé. A tua fé diz respeito ao que vem de lá. Né? E aí, passando por Jesus, chegando pela igreja, chegando pelos mártires, chegando pela doutrina, pela liturgia, por tudo isso. E aí, então, chega em mim. E aí, quando chega em mim, como que eu lido com essa fé que é uma só? Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Né? Então, eu não tenho muito que fugir. Então, realmente, aí eu virei para o Talvez e falei, realmente, talvez eu tenha que ir para um lugar que eu não sou. Porque se eu me impor muito na fé, é muito eu, pouco fé. Então, talvez você tenha razão. Né? Menos de mim. Tá, agora que saiu o Anderson, o que fica? Ah, agora pode crescer ele. Então, toda aquela minha história começa a fazer sentido, o caminhar com ele, ele me alcançando, eu entendendo que ele é Senhor, tudo mais. Agora começa a fazer sentido numa prática. Que prática? A minha própria vida. Então, eu não preciso de muita força para viver o Evangelho. Eu não preciso de impor nada. Eu simplesmente amo. Eu simplesmente vou vivendo. Tá tudo certo. E isso é que é interessante observar pelo seguinte: as pessoas, os jovens, as pessoas, quando elas leem Nietzsche ou taoísmo, outros segmentos filosóficos e de crença, enfim, elas não estabelecem, a sensação que eu tenho às vezes é que elas não estabelecem esse diálogo que você fez. Elas simplesmente absorvem aquilo como uma verdade superior, porque talvez por ser intelectual, por ser fora das normas dessa religião que o brasileiro, no nosso caso, tem, que é um católico, o cristão, a nossa religião seria esse catolicismo, esse cristianismo católico, então eu vou me opor a isso. E não estabelece esse diálogo íntimo. Então eu vou atrás da minha profundidade, do meu ser eu mesmo, e estabelecer um diálogo com isso aí. E aí, nesse diálogo, eu vou ver a diferença entre esse salvador da raça humana, que está fazendo um apelo, que vem trazer uma diferença absoluta na vida humana,
e pensar. Aí que tá, né, Anderson? Isso eu quero falar com você. Você é você é jovem. Eu posso pedir sua idade? Sim, 34. Então, você tem 34 anos e você é um cara livre, um cara inteligente. Você é um dos rapazes mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, Meu. né? Eu estou querendo dizer isso para as pessoas, para os jovens mesmo. E, no entanto, eu queria que você dissesse a diferença de um jovem fazer esse diálogo existencial a partir do Senhor Jesus, caminhar com ele, porque a gente encontra uma massa imensa de jovens perdidos, drogados, alcoólatras, buscando suicídio, buscando no sexo ilícito, buscando uma vida que você vê que o cara está lá no vazio. Aí cria dependências com as mulheres com os homens, e vão preenchendo as suas vidas com essas coisas. Aí alguma peça falta ali no meio do caminho, pronto, tudo desmorona. Então, como é você que fez esse diálogo inteligentíssimo em todos os níveis, emocional, intelectual, enfim, psicológico e tudo isso, e o resultado, você como pessoa, que é um cara que eu sinto assim, super bem resolvido nessas questões, eu sinto paz em você, sinto uma alegria e um pensamento inteligente nessa área. Uhum. Fala aí, Anderson. Pois é, isso provoca muitos pontos em mim. Primeiro, talvez seja interessante dizer o seguinte: eu vivo a verdade, pelo Uhum. menos me esforço, né? Então, para isso eu preciso primeiro conhecer a verdade e no momento que eu conheço, eu me dedico a ela. Eu não posso me desviar dela. E para que eu viva isso, eu tenho que abandonar tudo aquilo que eu percebo que é mentira e viver somente a verdade. Nesse quesito, a verdade eu tenho que assumir que ela é maior do que eu. Então, eu posso ter ilusão de ótica, vamos colocar assim. Eu posso ter uma ilusão de ótica. Eu posso ter um, um gosto não tão refinado, por falta de cultura. Eu nunca ouvi música clássica, nunca li bons livros e tal, por isso eu não sei apreciá-los. Então falta cultura. Como que eu vou conseguir perceber verdades que estão ali contidas? Ou como que eu vou conseguir entender realmente o mundo se eu tenho ilusão de ótica, se eu tenho uma limitação? Por exemplo, no meu caso, eu tenho dislexia. Como que eu posso confiar na minha leitura, sendo que eu sei que de vez em quando eu troco a palavra e a palavra não é bem aquilo? Então eu tenho que reler, reler, reler. Então isso gerou em mim o seguinte: eu tenho que ter essa certeza. No momento em que eu vivo a verdade tem que ser experimentada. E mais do que isso, ela tem que ser vivida. Então, eu vou observando o meu meio, entendendo se é verdade. No momento que eu entendi que é mesmo, eu abandono todo o resto e só vivo ela. Tá. Uhum. Agora que a gente criou esse plano, vamos viver. Será que, sei lá, suprir o vazio, vamos colocar assim, suprir o vazio todo mundo tem, todo mundo quer. Ninguém gosta dessa angústia. Ninguém gosta do sentimento do vazio. A pergunta é como suprir. Eu gosto muito de uma frase de Kierkegaard. Kierkegaard define a angústia como a vertigem diante dos nossos pecados. Então, imagine o seguinte, imagine a gente num Grand Canyon, ou no topo do prédio, na beiradinha, aquele buraco diante da gente. E a gente não confia que a gente tem equilíbrio. Eu ando o dia inteiro nos meus dois pés. Eu posso ficar aqui com um pé na frente do outro e tá tranquilo. Mas na hora que eu subo 5 centímetros, o meu pé parece que ele já não acha mais o seu equilíbrio.
Então, o que que é a certeza? O que que é o equilíbrio? É uma superfície plana e rasa. Isso é segurança. Na hora que eu deparo com o meu pecado, o que é o pecado? É a profundidade do homem. Então, quando eu vejo o meu pecado, o que me dá vertigem? Então, o primeiro ponto que eu descobri em mim é que qualquer 5 centímetros de pecado que eu vejo, eu perco meu equilíbrio. E aí eu prefiro manter uma superfície plana e rasa para me sentir seguro. Mas às vezes isso é ilusão. Se eu tampasse os meus olhos, fosse andando, e vocês dissessem, não, Anderson, pode ir que tem chão, pode ir que tem chão, dá mais um passo. Pronto, tá bom. Aí tá bom. Na hora que eu tiro as vendas, eu percebo que eu tô na beirada, eu tava tranquilo. É só olhar para ele, me dá vertigem. Capaz eu cair mesmo. Eu acredito que eu caio. Então, essa frase de Kierkegaard, eu consigo perceber uma coisa. Eu não consigo encarar a verdade. Então, no momento em que eu tenho uma verdade que é segura, eu me agarro nela e vou nela. E eu esqueço todo o resto. Qual a maior verdade segura do que existe um homem que viveu tudo que viveu? Em 3 anos, vamos dizer, que a gente tem a história, né? Com um ministério dizendo que o homem não precisa viver em vertigem. Não precisa viver com esse perdi o meu olhar, perdi a minha segurança. Porque ele mesmo dá segurança. Isso é uma coisa que eu tenho muito importante comigo. Grandes homens, grandes, passaram pelo mundo. Buda foi um grande homem? Claro que foi, não posso dizer que não foi. Gandhi, Moisés, todos homens incríveis. Mas existe uma coisa que só um falou para mim. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, todos os outros, quando a gente pega o discurso deles, eles falam assim, vocês têm que fazer o que é certo e não confiem em mim, porque eu posso cair e tropeçar a qualquer momento. O único que falou assim, olha, confiem em mim. Porque mesmo que vocês caírem, eu levanto vocês. O único que foi capaz de, dentro dessa cena, que é andar sobre as águas, te chamar para andar com ele, e mesmo se você cair, ele te segura, o único que falou isso e que fez isso foi Jesus. Então, na hora que eu vejo isso, eu falo assim, opa, existe algo em que ele me ensina, existe uma segurança na verdade que ele me passa, que é maior do que qualquer outra coisa que eu já vi na minha vida. Então, eu estou seguro nisso. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de pensamento. Nenhum. Sentou um ateu na minha frente, meu amigo, cara, me fala tudo, eu quero saber. Mas a minha fé, e como eu dou o diálogo para ele, né? O momento para ele falar também das dúvidas dele. Mas, cara, a minha fé não fui eu que procurei. Ele que me dá segurança. Não fui eu que falei, não, eu tenho que seguir bonzinho e bonitinho. Pelo contrário. Gente, a tendência minha, 5 centímetros. Eu perco equilíbrio. Me coloca na guia da calçada. Eu caio. Mas ele me segura. Então, assim, para me tirar essa fé, tem que me apresentar alguém muito mais seguro. Eu ainda não vi. E, ó, posso até dizer que não vou encontrar, porque uma segurança como essa tá difícil de ver por aí, né? Então, não tem. Então, assim, aí nessa hora, o que eu vou dizer para eles? Você consegue confiar em si a esse ponto? Você se garante dessa forma? Você se garantiria me carregar? Quem disser assim pra mim, cara, eu quero andar com você sim, eu quero ver isso. Porque eu tô andando com Cristo o tempo todo. Vamos nós 3 andar juntos.
Entendeu? Então é essa troca, é essa amizade que vai rolando e vai crescendo. Com Cristo é muito bonito, porque Cristo ele só convida a gente para ser amigo, né? É só amigo. Sabe uma coisa? Eu tava pensando essa semana. A gente, durante muito tempo, eu tinha para mim que pastor era um título. E que pastor ele recebia uma função e tinha que honrar essa função, segundo o seu título. Recentemente eu descobri que não. Pastor é um adjetivo. É que nem bonito. Tem gente que nasce já linda. Só incrível, maravilhosa. Cresce, é linda. Envelhece maravilhosa. Né? Foi lindo a vida inteira. Tem gente que se torna linda. Né? Teve lá os seus momentos feinhos, mas ficou bonita. Tem gente que parece que não tem vocação para ser bonito, não. Mas é interessante que até esses casam, né? Ou seja, tem até um que diz, oh, mas você é bonito, eu quero casar com você. Aí a gente pergunta, ué, mas com ele? Meu Deus, Deus é misericordioso mesmo, né? Porque ele? Como assim? Eu vejo que o pastor é mais ou menos assim. O pastor é adjetivo. É cuidar. Tem gente que nasceu vocacionado para cuidar das pessoas. No que você precisar, você pode contar com ele. Mas tem gente que às vezes é tão específico e tão específico, mas eu não posso roubar isso dele. Sabe? A pessoa que se sentiu acolhida por aquele, tá ótimo. Então, assim, Jesus é o pastor maior. Todo mundo que chegar nele, ele não lança fora. Ele não lança fora. Então, basta ser cuidado. Então, assim, é o quanto você quer ser cuidado. Ou o quanto você quer estar sozinho tentando alguma coisa. Para mim, a relação é essa. Né? E aí, no dia a dia, a gente vai vendo que a gente gosta muito mais do carinho, do amor e tudo mais, do que a gente pensa. Né? A gente quer esse afago, né? A gente quer tudo isso. Então, cara, vem para esse cuidado. Falar dele é assim, às vezes tão... A gente não encontra palavras, né? Por exemplo, o Siddhartha, eu estava relendo Siddhartha aí outro dia, porque eu gosto de ler de tudo mesmo, né? É importante isso. E o Siddhartha está lá procurando, buscando, fazendo coisas, e buscando até encontrar alguma coisa que satisfizesse ele. Eu acho que no final ele acabou encontrando Jesus mesmo. Né? Isso aí nós vamos saber quando a gente chegar lá no céu. E o Senhor Jesus, ele nunca teve essa busca, ele sempre foi um encontro, né? Ele está sempre em mim, já tem a sua sede vai ser saciada, a sua fome vai ser saciada em mim. Então, falar nele, a gente fica sempre tão com poucas palavras para transmitir, né? Tem que experimentar. Essa semana o Samuel estava dizendo, o pessoal precisa de a experiência empírica e até nisso o Senhor nos dá. Provai e ver de que ele é bom. Então, Anderson, eu quero pedir para você cantar agora um pouquinho, interromper. Olha, a coisa mais triste do mundo é interromper você, é deixar você embarcar, é falar tchau, até a próxima. Mas é assim que é a vida por enquanto. Então eu vou ter que te interromper para pedir para você cantar para a gente Tá. alguma coisa aí. Quem sabe, através da música, a gente consiga transmitir um pouquinho dessa pessoa maravilhosa, fantástica, suprema, que é o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Graças Assim, a Deus. eu devo confessar que eu não sou cantor. E não é a minha área. Mas você canta bem, Mas que eu sei. mas
Bom, eu sou músico, então eu sei. Eu sei as partes em que eu tenho que trabalhar e tal, e isso vai meio que me limitando um pouco. Talvez eu deveria me jogar mais, né? Mas, mas eu gosto muito de tocar. Eu Uhum. gosto, isso pra mim é certo. E aí, assim, Uhum. tô aqui com o teclado montado, eu tenho aqui o cantor cristão. O cantor Tá. cristão segue a minha vida. Eu gosto muito das letras e da melodia deles. E eu vou cantar aqui a primeira estrofe de uma música que fala o quanto é bonito justamente viver para isso e quando a gente está se dedicando a isso. Porque a partir do momento que você entende que Jesus é o grande pastor e para você basta compartilhar isso que você já vem recebendo, a, o serviço um dos outros, né, esse amarmos aos outros fica muito fácil e aí é a própria é a mão do pai no amor do irmão, o amor do pai na mão do irmão e fica isso, né? Então tem uma música que é Laços Benditos. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. E aí o que eu faço? Eu canto a primeira estrofe e depois eu faço só uma brincadeira na, com o teclado, melodia. Vamos ver então, vamos fazer um teste se está ouvindo bem. Aham. O Tá? Gesa entrou aí. Beijão, Gesa. Tem data esse hino, Anderson? Cadê aqui? Tem a data dos autores. Aham. É, 1740, Uh, 1817. Então, tá aí nessa massa. média. Legal. Estão ouvindo bem? Sim. Aí agora tá ótimo. Benditos laços são os do fraterno amor que desta santa comunhão nos uniu, Senhor. Mais uma, vai. Ao mesmo trono vão as nossas petições e mútuo gozo e aflição nos outros corações. Uau! Que delícia, Anderson. Que legal. Bom. Então, menino, então, Anderson, você tá servindo? Então,
Aqui em Jaraguá, eu tava em transição, e nessa transição, eu conversando com o Jaza, ele perguntou se eu queria ser ministro aqui, né, missionário e tal. E eu tava conversando eu e a Dani, e aí a Dani olhou assim, e a gente falou, sim, claro, a gente tem que fazer isso. Então a gente está começando um trabalho, na verdade, né? Ele ainda tá crescendo, a gente está aos poucos vendo como que isso vai funcionar. E aí, enquanto isso, hoje eu tô tocando muito na Luterana e tenho uma amizade muito legal com o pessoal de lá, que são fantásticos, né? Então, eu tenho acompanhado lá, ajudado lá e começado um trabalho para cá, né? Justamente com a igreja é muito mais do que a sua forma, né? A igreja é justamente o coração. No coração está a igreja. No coração está a demonstração do amor e a manifestação de Deus. Então, eu quero trabalhar com esse pessoal que olha para a igreja e fala assim, com a forma eu não me identifico, mas com Jesus pô, é claro. Então eu quero vir muito nessa área, assim, trazer uma nova forma, né? O, eu creio que Deus se manifesta de várias formas, que significa que o corpo dele tá sempre crescendo, né? Então eu quero ver isso, né? Quero ver isso acontecer. E você quer que complete isso, Anderson? Quer que complete essa sua Pois é, evento aí? eu quero, eu quero, eu quero fazer parte do que se completa. Eu percebo que a igreja está criando uma nova forma. Ela tá vindo uma nova manifestação de Deus, sabe? Deus tá se relacionando com o homem de formas mais profundas. E como eu falei, não é o título, é o adjetivo. E eu quero ajudar a completar isso. Eu quero estar lá no meio. Eu quero que a palavra impacte crianças de 3 anos ao ponto delas conseguirem crescer e só se desenvolver sem precisar ter dúvida. Não, firma a tua convicção, mas não precisa ter dúvida, entendeu? Uhum. E me diga uma coisa, Anderson, você está satisfeito até aqui? Satisfeito é uma coisa que ele pode estar relacionado com duas coisas, né? O satisfeito, às vezes, ele para, mas o insatisfeito, às vezes, é ingrato. Hum, E eu não quero estar nenhum nem outro. Eu quero estar satisfeito com a continuidade. Sabe quando você está trabalhando e você vê que a coisa tem que continuar? E aí você fala, mas está indo pelo caminho certo. É essa a satisfação que eu quero ter, a satisfação das certezas. E não do tô bem, tá bom então, acabou, agora deu. Isso eu não quero, não. uhum. Tem muita coisa aí na frente, né? Pois é. E disso não dá para dizer que pode parar agora. Mas também não dá para dizer que não é bom. É bom. É bom que a gente está vivendo. Mas isso não vai parar, né? Porque se completa. É. E é isso aí, eu acho que aí é que está a diferença para mim, pelo menos, uma das formas que eu defino essa diferença quando você anda com Jesus e tem ele muito claramente na sua vida, no seu caminho,
é justamente isso que produz em você. E a sua fidelidade com ele é, é uma satisfação que se alimenta todos os dias, em todo o tempo. Você está satisfeito com Deus. E aí no dia seguinte você quer mais, e depois você quer mais, e vivendo assim, você vai vivendo de maneira que vai experimentando essa completude, né? É. Vai. Uma coisa que eu vejo, talvez rapidinho colocar aqui. A rei é aquele que reúne o maior número de características. Então, por exemplo, o leão ele é o rei da selva porque ele é o animal que reúne o maior número de características selvagens. Então, o leão ele não é o mais rápido, mas ele é rápido. Ele não é o mais forte, mas ele é forte. Então ele vai reunindo. Por isso ele é o rei. Você consegue no leão reconhecer os atributos dos outros animais selvagens. Uhum. Jesus é o rei do homem. Por quê? Porque nele você vê os atributos do ser humano completos. Então, eu estava até conversando isso. O que é perfeito no corpo, por exemplo? Se eu tenho um olho perfeito, é porque eu tenho um olho que vê todo o espectro luminoso? Ou porque eu tenho um olho que vê exatamente naquilo que foi feito para se ver? Vou usar minha área, né? Música, eu tenho mais domínio. O ouvido ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. Essa é a característica do ouvido humano. Só que se eu for pegar a individualidade dos seres humanos, é raro encontrar alguém que tem esse plano perfeito. Mas olha só, o perfeito eu estou relacionando para 20 Hz a 20 mil. E não para mais. O que seria perfeito? Pegar tudo? Então, Jesus é o rei porque ele é plenamente os atributos humanos. E aí, dentro desses atributos, você pode se desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho meu ouvido, provavelmente eu não ouço de 20 Hz a 20 mil Hz. Provavelmente. Mas daquilo que eu escuto, eu consigo trazer características para mim que eu consigo, por exemplo, tocar, reconhecer uma música, desenvolver um arranjo, criar, pela habilidade que eu tenho. Então eu estou desenvolvendo essa habilidade de acordo com o meu limite. Isso o atleta também faz, né? Ele tem um músculo, ele desenvolve aquele músculo para atingir melhor uma certa tarefa. Eu não sou atleta. Eu não vou conseguir ganhar nada perto de qualquer pessoa que tem uma vida saudável, inclusive. Porque eu nem academia faço, eu sou sedentário. Então, pediu para correr atrás do ônibus, eu vou ficar cansado. Talvez eu perca o ônibus. Então, isso, para mim, precisa ser desenvolvido. Mas isso não significa que eu não sou perfeitamente criado. A questão é, eu como ser humano, tendo referencial em Cristo, eu continuo nele para aperfeiçoar. Para me aperfeiçoar. Então, esse é a situação, por exemplo, da satisfação em Cristo. Cristo me satisfaz não porque eu me acomodei. Eu não vou ficar sedentário. Mas eu estou plenamente satisfeito na área que eu estou crescendo. Por exemplo, eu estou satisfeito com a música. Mas isso não significa que eu parei com a música. Isso significa que é uma área que eu quero seguir para o resto da minha vida. E está tudo certo. Isso é a satisfação. Cristo satisfaz. Por quê? Porque não há área da vida humana que ele não trabalhe. E isso é preciosíssimo. Porque eu posso procurar outros pensadores, eu posso procurar outros líderes, eu posso procurar outras áreas, mas eles sempre serão especialistas. No entanto, Cristo, ele toca o humano.
Então, eu sou um analfabeto. E eu tenho a minha vidinha fazendo, sei lá, uma plantação. Mas Jesus te toca. Pedro, pescador. Lucas, médico. Paulo, fariseu. Todos tocados. E Anderson, músico, foi tocado. E você? Não sei. Pode ser tocado. No quê? Não sei. No que você quer estar satisfeito? No que você quer se aperfeiçoar? No que você acha que pode ainda crescer, se esforçar? E precisa de uma ajuda? No que você acha que tá tão doente quanto o Anderson tendo que fazer academia? Eu tô aqui deixando registrado que eu preciso fazer academia. O Anderson precisa. Talvez eu precise da ajuda de Jesus para ter autodeterminação para ir para academia. Pode ser. Ele me ajuda, ele me faz crescer. Então, para mim, é essa a questão. Então, não tem área que eu não possa conversar com ele. Né? Uhum. Que delícia. Quer cantar mais um pouquinho? Nós Uau! temos ainda 6 minutos. 3 minutos? 6. 6. Então, eu vou cantar uma música minha Uhum. que eu fiz com um grande amigo meu, o Alan. Inclusive, o Anderson, que tava aí, que eu vi que ele estava aí, é o da turma. Então, aê, salve Anderson! E aí, a gente fez essa música e ela fala desse momento em que Pedro teve dúvida do seu amor para com Jesus. Uhum. Isso daqui é fundamental. Pedro tinha dúvida do seu amor. E aí até pôde duvidar do amor que Jesus teria por ele. Mas Jesus demonstrou que ele tinha um amor. Jesus continuava com amor. Então essa é uma coisa que eu falo assim. Poxa, mas como que vai ficar, Anderson? E tal, as minhas situações e tal. Será que Deus me ama? Não, Deus te ama. A pergunta é se você ama ele. Então, para aí, conversa com ele e tá tudo certo. Né? E aí, então, a gente fez uma música dentro dessa parte. Vou cantar um trechinho dela. Vai fazer alguém mais feliz, mostrar o amor que dei a ti. Apacenta as ovelhas, ensina as veredas, renova a esperança em ti. Vai fazer alguém mais feliz, mostrar o amor que eu dei a ti. Apacenta as ovelhas, ensina as veredas, nova esperança em ti. Já te fiz pescador, eis agora o novo mar. Homens, nações, sedentos estão que espera, lança rede ao mar. Fui eu que te escolhi, eu sempre te conheci. Quando eras menino, fazia o caminho, agora o entregue. Já te fiz
mesma dor. Eis agora o novo mar, homens, nações, sedentos estão de espera. De espera. Que espera, ânsia rede ao mar. Que bálsamo! Que delícia, Anderson. Puxa, que prazer, que honra ter você aqui no Acervo de Memória. E deu uma pausa aqui, mas estamos aqui. Anderson, eu vou então encerrar agradecendo a você, a sua presença aqui. Agora a gente vai poder fazer a live com 4 pessoas. E eu vou fazer uma proposta a você, para o Samuel, e mais 2 músicos, e nós vamos inaugurar um novo perfil aqui no Acervo de Memórias. Eu vou te convidar, tá? Eu sei que você vai Ótimo. aceitar. Pô, demais. Anderson, Já aceitei, já. que legal. Anderson, então, olha, deixo para você um beijo imenso. Muito obrigada. Você tem um minutinho aí para falar, dar um tchau aí para sua turma. E, puxa, Demais. muito obrigada mesmo, viu? Te amo, viu, Ah, queridão? eu Puxa te vida, amo. te amo. Eu amo todos vocês. E ser, ser um pouco de referência quer dizer viver, né? Viver sem peso porque ele nos libertou, porque ele nos tirou todo o peso. Viver sem amarras, viver tudo aquilo que a gente nasceu para viver, né? E ele nos chamou para essa liberdade. Então, se, se em nós vem alguma dúvida, ele lança fora toda dúvida, ele lança fora todo medo. Ou seja, pô, vamos fazer, vamos chamar mais esse amigo para comer junto com a gente na mesa, né? Ele que é tão bom de mesa, ele que para tudo, né, envolve uma mesa, uma comida, uma pizza e tudo mais. Então, vamos fazer isso mais, vamos para a mesa e conversar com ele. E se precisar, reclinar a cabeça, né? Ou Uhum. simplesmente andar. Então, essa deve ser a vida, essa é a minha meta de vida. E me ajudem nessa. Estejam comigo, eu estarei com vocês em tudo que puder. É isso. Deus abençoe, Anderson. Abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença, pela audiência. Quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no M Selvas, Instagram. Tem mais. E o Anderson vai voltar. Eu te aviso, tá bom? Um Isso aí. beijo. Deus abençoe, querido Anderson. A Então é isso aí. todos. Beijão, viu? Beijo. Todo mundo fica aí com Deus, fica com Jesus no coração. E é isso aí. Bora comer. Amém. Bom apetite. Tchau. Tchau. Tchauzão.